das proposições avulsas. Senhores vereadores que apresentaram suas proposições, que queiram fazer uso da tribuna, a tribuna está aberta. Vereador Marcos Nunes, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Esses dias, senhor presidente, procurando ler algumas coisas da Lei 1420, porque havia um requerimento de mudança dessa lei, eu pude observar no anexo dessa lei que a rua ou a rodovia Marechal Castelo Branco, ela diz que as construções, ou ela tem uma regra que diz que nós temos que ter 15 metros de afastamento do eixo da rodovia. E aí, eu fiz a indicação, pedindo alguns documentos ao IPLAN, daquela região que está do semáforo, né, o primeiro semáforo da Marechal Castelo Branco, até um pouco antes ali do posto Milênio, do quebra-mola ali naquela rua, e nós estamos observando que nós temos uma série de construções naquela região, e, pelo menos no meu entendimento, algumas dessas construções, elas vêm lá de baixo, né, porque ali é um local que tem um aterro, e algumas construções elas estão batendo uma laje que serve de estacionamento dos veículos do comércio ali, mas essa laje, no meu entendimento, aí eu quero verificar isso melhor, por isso eu pedi os documentos, elas estão em área pública. Eu entendo, senhor presidente, que Viçosa precisa avançar numa questão de acesso, numa avenida ali de pista dupla. E se a gente garantir os 15 metros, né, da pista de um lado e de outro, existe uma possibilidade, talvez apertando, eu já vi vários trabalhos lá no Departamento de Arquitetura do UFB nesse sentido, é possível ter essa pista lá nesse sentido. Então, em momentos oportunos, vou trazer algumas fotografias que andei tirando lá na região, mas é para dizer isso, sabe, uma preocupação de que a gente garanta, em toda a extensão da Marechal Castelo Branco, uma possibilidade de nós termos duas pistas, né, e há naquela região, no meu entendimento, uma preocupação de que as pessoas estão construindo numa área que seria pública e que, portanto, se estão construindo em algo público, ou isso vai ser desmanchado um dia com algum custo, ou o que deveria estar sendo feito é uma construção adequada para suportar depois o trânsito de veículos leves ou pesados. Era só isso, senhor presidente, que eu tinha a considerar. Obrigado, boa noite a todos vocês. Continua em discussão as proposições avulsas apresentadas pelos senhores parlamentares nesta noite. Lembrando que amanhã nós teremos audiência pública com relação à acessibilidade do município de Viçosa. Estará presente nessa audiência pública o deputado Paulo Lamac, presidente da Comissão de Assuntos das Cidades, ou seja, incluindo os assuntos urbanos. O deputado estará conosco amanhã também para a discussão desta questão. Não havendo quem queira discutir as proposições avulsas, vereador Sávio São José, de acordo com o nosso amigo Barão, se inscreve no momento último para fazer a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Desculpa a demora. Eu só queria pedir aos nobres vereadores e vereadora, eu fiz uma proposição ao Ministério Público, relatei aos senhores e a senhora aqui, a senhora não estava na semana passada, relatei aos senhores aqui na semana passada, em relação ao processo seletivo simplificado da saúde. Então, apresentei a essa casa para que seja encaminhado ao Ministério Público por todos os vereadores. Estive na Secretaria de Saúde e, pela minha visão e da assessoria jurídica dessa casa que me acompanhou, o processo ele não está correto. Eu quero dizer aqui que semana passada, eu vou reafirmar, eu não estou acusando ninguém de favorecimento. O que eu estou questionando é a legalidade, a objetividade do processo seletivo. Eu recebi visitas aqui na semana passada ainda, de 3 enfermeiras que foram aprovadas no processo, querendo me dizer que foi um processo, que elas não têm o que temer, que elas garantem a capacitação delas, e eu reafirmei a elas que eu não estou questionando isso. Inclusive, eu fui mal interpretado por uma
uma notinha que saiu no jornal. Não acho que a notinha saiu errada, acredito que foi realmente problema de interpretação, onde eu disse que um processo bem feito, ele garante ao município servidores capacitados. Agora, eu não quis dizer que quem passou nesse processo não é capacitado. O que eu quero dizer é que quanto mais idôneo for o processo, quanto mais objetivo, impessoal, correto, esse processo vai garantir, sim, pessoas capacitadas para trabalhar no município. Mas eu reafirmo aqui, eu digo às pessoas que passaram, inclusive eu conheço pessoas selecionadas nesse processo, eu não estou questionando favorecimento, estou questionando legalidade do processo seletivo simplificado. Elas me apresentaram também uma lei, que é a Lei 1891 de 2008, dizendo que essa lei municipal, ela garante que o processo seletivo pode ser feito somente através de provas de títulos, que foi o que aconteceu. Eu expliquei a elas o que é uma hierarquia de lei, que a lei federal fala que a prova é obrigatória. Então, eu não sei quem fez essa lei, não sei se foi o executivo da época, se foram os vereadores, não sei se esse artigo 5º dela passou desapercebido, mas isso aqui não está compatível com a legislação federal. Então, já até solicitei a assessoria jurídica dessa casa, que eu vou entrar com uma emenda para que seja garantido, de acordo com o decreto federal, que é obrigatório a realização de provas e não somente a análise de títulos. Então, eles me questionaram a questão da lei, mas pela hierarquia das leis, o decreto federal ele tem mais validade que a lei municipal. Se a lei municipal não está em consonância com isso, nós vamos adaptar a lei municipal para não dar margem de dúvida e para não parecer que nós estamos questionando um processo seletivo de prefeito A, B ou C. A questão não é essa. Garantida em legislação municipal, todos os que estiverem para frente vão atender a esse requisito. Então, o que eu queria pedir aos senhores e à senhora é que aprovem essa representação. E vou repetir aqui para acabar o que eu disse para as enfermeiras. Eu estou fazendo a representação pelos elementos e pelo entendimento que eu tenho. Se o Ministério Público vai acatar ou não, depois se o juiz vai acatar ou não, isso é o Poder Judiciário que vai colocar. Então, se eu tiver errado, vereadores, se chegar lá e falar, não, o processo foi legal a partir disso, disso e disso, eu vou chegar aqui e vou falar que eu estava errado. Agora, eu não estou questionando a partir de inverdades. Eu estou questionando a partir do que eu vi e a partir da documentação federal. Então, queria a aprovação dos senhores e da senhora. Obrigado. Primeiro, o vereador Geraldinho Violeira, para o uso da palavra na discussão das proposições avulsas, e depois escrito o senhor vereador professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente, novamente. Venho aqui só requisitar os demais vereadores que aprovam essa requisição nossa, para sanar, da nossa dúvida aqui quanto às obras em atraso que eu trouxe na semana passada, as escolas e creches que estão com umas obras um pouco atrasadas, que a gente já sabe. Essa é a primeira proposição. A segunda, que a gente sabe muito, que passa muito na TV, você liga a televisão, fala muito sobre saúde pública, e você liga a TV, se fala muito no rádio, aqui o Paulinho Brasília, teve uma carta hoje direcionada à Câmara Municipal sobre pagamento de funcionários do hospital. Então, a saúde pública é um cuidado que a gente tem que ter constantemente. E eu, como representante aqui da Comissão de Saúde, assim como o amigo Edenilson também faz parte da Comissão de Saúde, a gente se preocupa depois que o Consórcio Intermunicipal de Saúde perdeu aquele recursos que não foram captados há alguns meses atrás. Isso nos despertou uma curiosidade quanto ao funcionamento do consórcio intermunicipal. Sobre a gestão do consórcio, a gente está pedindo alguma documentação em nome da Comissão de Saúde, preocupada como anda o gerenciamento do consórcio intermunicipal. Agradeço a compreensão dos vereadores. O vereador professor Edelmino já se dirige à tribuna para a discussão da proposição avulsa. Obrigado, senhor presidente. Eu faço a discussão aqui de duas indicações que eu trouxe nessa noite de hoje, inclusive
para chamar bastante atenção dos meus colegas aqui, para que não passe despercebido. Já que o foco aí, já tem 3 semanas, é o transporte escolar, eu fiz a indicação solicitando, junto ao Poder Executivo, cópia do processo citatório para contratação das empresas para fazer o transporte escolar de 2012. Exatamente para a gente ter um comparativo em relação ao processo licitatório de 2014, para a gente poder realmente ver, né, por que naquela época o processo licitatório de 2012 foi suspenso, né, tinha lá um direcionamento para que as empresas, né, locais, né, não vou aqui citar nome no momento, fosse beneficiada, e eu entendo que esse processo licitatório de 2014, conforme ele foi construído, também sinaliza dessa maneira, um processo licitatório viciado, né, direcionado, além de outros erros que eu citei aqui no primeiro expediente. E também estou fazendo uma outra indicação para ter acesso à documentação, a documentação de contratação da empresa que fez a planilha de custo desse processo licitatório de 2014. Né, porque o Executivo, né, declarou para a gente que a planilha com os custos, fixo, valor por quilômetro rodado, isso aí tinha sido feito por uma empresa especializada e que o Executivo tinha contratado essa empresa. Então, diante do que eu estou vendo ali como erros seríssimos, né, conforme eu já falei várias vezes aqui, né, o custo fixo de 1 quilômetro, viu, vereador Marcos Nunes, está chegando a R$19. Custo fixo, R$19 quilômetro rodado. Né? Para poder explicar, justificar a cobrança por parte da empresa de ônibus de R$30 por quilômetro rodado. Então, eu quero saber quanto que o município está pagando para essa empresa fazer esse trabalho, né, que eu entendo aqui, até o dado momento, né, pode ser que eu seja convencido de forma contrária, né, mas eu acho que está muito mal explicado isso aí, e eu gostaria de ter acesso a essa documentação que contratou essa empresa. Então, peço aos demais colegas, né, que vote favorável às minhas 2 indicações. Obrigado. Fazendo um lembrete aí que na quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião onde a empresa responsável pela elaboração da planilha de custos, e acredito que também vamos investigar se há ligação da empresa com a elaboração do edital do transporte escolar, haverá aqui a reunião para devidas explicações, já que o presidente da Comissão de Educação e os membros estão fazendo o levantamento da questão do transporte escolar. Há essa reunião, essa segunda reunião programada. Vereador Geraldão, para o uso da palavra na discussão das proposições avulsas. Presidente, na verdade é uma questão de ordem relacionada à pauta. Eu poderia fazer uma colocação aqui, porque passou despercebido. Pois não, sei vereador. se ainda seria tempo. Notei a ausência da entrada de um projeto de minha autoria, juntamente com o vereador Helder Evangelista e vereador Paulinho Brasília, que entraria hoje para leitura. Em verdade, as comissões não despacharam, não fizeram ainda devida análise do projeto de lei. Então, em virtude de não haver sido feita a análise do projeto, é por isso que ele não entrou em pauta, mas já está distribuído para as comissões permanentes se manifestarem. Mas teria algum motivo para isso? O prazo regimental dos 5 dias, né, vereador, que a comissão tem para o devido parecer. Então, mas a gente acha que cumpriu esse prazo, né? Ainda o projeto de revisão também, algumas correções do Código de Postura, proposições para serem analisadas. Então, são 2 projetos que estão na pauta, projetos dessa casa. Então, nenhum fato que pudesse desabonar o projeto dos senhores. Perfeito?
De certa forma, senhor presidente, na eu verdade, acabei não entendendo o que aconteceu até agora. Na verdade, a comissão não se reuniu nesse sentido e ela tem esse prazo, a partir do despacho do presidente, esse prazo de 5 dias para se manifestar. Em verdade, vereador, nós não podemos impor à comissão que despache logo na primeira semana. Esse é o nosso problema, embora não houvesse um atravancamento de pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Vereador Geraldão, na quinta-feira é o dia da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Nos foi informado que não teria ainda nenhum projeto para ser analisado, por falta acredito eu, que de despacho do presidente, porque o presidente tinha recebido o projeto naquele dia, precisava tomar conhecimento, e aí que na próxima semana teria um projeto. Na verdade, eu não sei nem se é esse, mas me informaram que tinha um projeto, teria que ter conhecimento do presidente, e que tinha chegado naquele dia, o presidente tinha que ter ciência para enviar para a comissão. Foi o que nos foi passado. Muito bem. O projeto já está despachado para as assessorias jurídicas para uma manifestação e também despachado para a comissão para a reunião desta semana e para que entre em pauta na próxima semana. Mais alguma colocação? Senhores vereadores, em votação as proposições avulsas. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, com a manifestação também da vereadora Marilange. As proposições estão aprovadas. Senhor vereador Lidson Lenner Ferreira, para a leitura do projeto de resolução que está na pauta. Vamos então para... Geraldinho, o projeto, por favor. Para análise e apreciação do projeto em pauta, o senhor vereador Lidson Lenner fará a leitura. Sim, senhor. Projeto de resolução número 001/2014. Dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores. A Câmara Municipal de Viçosa aprovou e a mesa diretora promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Viçosa ficam reajustados em 5,56%, conforme índice do INPC e IBGE, apurado para o ano de 2013. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2014. Senhores vereadores, está em discussão o projeto de resolução que faz o reajuste dos subsídios dos vereadores dessa casa. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado em única votação. Só um instante, por favor. Senhor vereador. Sim. Eu gostaria, não sei se os colegas concordam, porque aos olhos da população, isso é uma interpretação que eu estou fazendo, isso pode parecer que é um aumento de salário dos vereadores. Eu acho que devemos explicar que isso é por favor, me corrija. Exatamente. Então, isso tem que ser repassado à população dessa forma, para que a gente não seja rechachado de graça. Entendeu? Então, trata-se de projeto de lei que visa a recomposição do valor perdido com a inflação no período em que entra em vigor esta resolução. Inicialmente, deve-se ressaltar que o entendimento mais moderno acerca da natureza jurídica dos subsídios dos agentes políticos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, presidente da República e outros,
O subsídio é de caráter alimentar, constituindo o próprio salário do vereador, do vice-prefeito e demais agentes políticos, como são considerados secretários. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já declarou ser impenhorável os subsídios dos senhores agentes políticos. O professor José Nilo de Castro, um dos grandes constitucionalistas da República, um dos grandes defensores do direito municipal, a despeito das críticas que o princípio da remuneração dos agentes políticos locais tem propiciado, não remunerar é tornar inelegíveis os mais pobres. A remuneração do vereador, como a de todos os parlamentares, do presidente da República, do vice-presidente, governadores, vice-governadores, deputados, senadores, prefeitos, vice-prefeitos, constitucionalizou-se como caráter alimentar, de sobrevivência, para que essas classes mais pobres tivessem acesso a um assento de uma cadeira na política municipal. Assim é que, por ter caráter alimentar, garante-se a recomposição e não o aumento. A recomposição, nada mais, nada menos é aquela recomposição, aliás, a aglutinação do valor observado com a perda pela inflação. Há que se distinguir, contudo, recomposição de fixação de subsídios. O aumento do subsídio, ele só ocorre um ano antes da próxima legislatura. Ou seja, a Câmara que está saindo do poder, ela vota o salário da Câmara que vai assumir o poder na legislatura seguinte. De acordo com o Tribunal de Contas de Minas Gerais, no termo da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos em devida espécie quanto aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda. Sobre o assunto, Eli Lopes de Meireles, talvez o maior constitucionalista, fixa: a economia inflacionária de nosso país não permite a fixação de remuneração, quer dos agentes políticos, quer dos servidores públicos, em quantias fixas. Assim, há muito se admite a fixação de correção dos valores de acordo com a perda para a inflação. A fixação dos valores dos subsídios, ela respeita o princípio constitucional da anterioridade, estando, portanto, legitimada esta resolução no sentido de que a recomposição venha a ser aplicada e seja feita justiça a uma casa que trabalha intensamente em defesa dos direitos do povo que ela representa. Se assim não fosse, estaríamos resignados a uma política de despreparo, de desvalorização do plenário e do parlamento brasileiro. Essa é a posição da mesa diretora e dessa presidência a respeito do assunto. Assim sendo, considera-se aprovado o projeto de resolução aqui apresentado nessa noite, sob número 001/2014. Inclusive, para complementar, senhor presidente, correções como essa acontecem anualmente também com o salário mínimo. O salário mínimo foi de 6,78%. E pode observar que está abaixo esse reajuste aí para a nossa classe, para os vereadores. Então, vê que está abaixo do que o nacional tem aí, para o salário mínimo. E também funcionalismo, que foi de 12% aqui nessa casa, e virá ainda as tabelas aí do funcionalismo público municipal também para correção. E o mínimo, 6,78%, que recebe o salário mínimo. Senhores vereadores, nos chega o comunicado
da assessoria legislativa dessa casa, mais uma vez confirmando e levando ao conhecimento dos vereadores que não puderam estar presentes na reunião preparatória de hoje à tarde, que no dia 21 de março estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Queremos lembrar que o dia 25 de fevereiro é o dia limite para a indicação do nome da homenageada de cada um dos senhores e da senhora vereadora aqui presentes nessa reunião. Solicito a compreensão dos senhores vereadores para que possamos fazer com imediatez essa nossa tomada de posição para o processo licitatório, que é um processo de transparência na contratação dos serviços que precisaremos estar usando na homenagem da mulher. Ao passar o nome da homenageada, por gentileza, solicito também que os senhores passem o endereço para a comunicação do evento. Senhores vereadores, voltamos, então, com a aquiescência do plenário para o uso da palavra livre. Reinscrito o vereador Paulinho Brasília para essa segunda fase das discussões. Gostaria de solicitar aos senhores vereadores que estão participando da revisão do regimento interno que façam essa observação para o uso em 2 momentos da palavra livre, já que o aproveitamento das reuniões ele torna-se necessário. Vereador Paulinho Brasília. Quero aqui falar em relação ao Dia da Justiça, que o vereador Edenilson e eu vamos propor em alguns bairros de nossa cidade. A gente vai estar saindo com as caravanas e tal, e em breve nós vamos estar inaugurando esse Dia da Justiça, Justiça para Todos, na verdade, lá no nosso bairro São José do Triunfo. O que seria o Justiça para Todos? Nós estamos chamando escritórios de advocacia, já temos inclusive confirmado um, Edenilson, que é o escritório do Dr. Marcos Magalhães, né, e também o escritório do Dr. Edmar, certo? Mas também já temos a presença confirmada do defensor público. E obviamente que nós vamos convidar também o nosso querido Xandinho para marcar presença, não poderia ser diferente. Tá certo, professor, doutor, nosso amigo. E esse Dia da Justiça, Justiça para Todos, ele nada mais é do que uma forma que nós encontramos de trazer a justiça até a comunidade, onde a pessoa não tem condições de pagar um advogado e resolver problemas bobos, como pendência com o vizinho, pendência, enfim, na justiça, essas coisas rotineiras que acabam dificultando a pessoa que não tem dinheiro para pagar advogado. Vão fazer isso numa tarde, numa noite, gratuitamente, com auxílio desses escritórios, desses parceiros. Beleza, mais próximo a gente volta a falar. Bem, tivemos uma reunião hoje à tarde, aqui na nossa Câmara, com todos os vereadores presentes, e foi discutido em relação à transmissão da TV Viçosa. Eu gostaria de falar com o presidente, pedir autorização ao presidente, se eu pudesse tocar no assunto. Sei que fomos aconselhados a não expor muito sobre isso, mas eu acho necessário. A população sente necessidade, sente falta de assistir à transmissão da nossa reunião ao vivo. Então, tivemos uma decisão hoje, essa decisão será comunicada em breve pelo presidente, o que vai acontecer, mas eu quero falar aqui em relação à minha indignação à TV Viçosa. Eu acho que a TV Viçosa exagerou nos valores que ela pediu, é muito para o pouco que ela está nos oferecendo. Então, por isso, você que está nos vendo agora e nos ouvindo, né, pela internet, então, não é esta casa que está se ausentando ou dificultando qualquer negociação. Os valores estão exorbitantes. E essa casa não pode brincar com dinheiro público. A gente tem satisfação a dar à sociedade. Acho que o valor que estava o ano passado, né, está muito bom e olhe lá. Para mim, poderia até ser bem menos. O que eles pediram agora foi um valor muito aquém, muito além,
certo? E eu, sinceramente, sou absolutamente contra este valor, assim como todos os colegas. Então, é só para explicar ao público por que nós não estamos sendo transmitidos pela TV Viçosa. E no momento adequado, o presidente vai falar a respeito como será as nossas novas transmissões. Muito obrigado, presidente. Nós fizemos uma colocação no sentido de não estar diminuindo o valor de nossos parceiros, de nossos companheiros nessa jornada de democracia, no sentido de que pudéssemos estabelecer sempre esse diálogo tranquilo. Mas um dia eu fiz uma cobrança a um prefeito que estava governando essa cidade. Senhor prefeito, mas por que o senhor está pagando tão alto pelo preço desses serviços? E ele, com os olhos cheios da água, me disse o seguinte: eu me vejo obrigado a pagar, pois é a única empresa que tem no município que presta esse serviço. Está faltando dinheiro para isso, para aquilo, e eu sou compelido, eu sou coagido. E diante dessa situação, o administrador público, ele se vê numa encruzilhada. Mas não poderia nunca colocar em xeque a minha obrigação de ordenador de despesas. Não poderia nunca fugir da responsabilidade. Pois essa casa, todos os dias, ela está cobrando do poder público o uso correto, o uso econômico, o uso razoável, o uso de forma a poder valorizar esse tão suado dinheiro dos impostos públicos. Não posso, portanto, me inclinar àquilo que um dia vi o prefeito me dizer, um prefeito que aqui passou, que ele era obrigado, sob pena de estar maculando a imagem dessa casa. Então, as decisões não são tomadas pelo acaso ou por um motivo pessoal, mas sim por querer ver no outro lado que enxerguem a parceria dessa casa. Uma casa magnânima, compreensiva, que na época certa fez o reajuste de acordo com que valorizasse o serviço do outro, que era o parceiro. Agora é preciso da compreensão para com a legalidade e a compreensão para com a moralidade do dinheiro público. E inscrito para o uso da palavra, o senhor vereador Geraldão, do PTB. Senhor vereador que estava há poucos dias numa piscina, né, vereador? Realmente teve oportunidade. Hein? Cachoeira, vereador. Que bom saber que Vossa Excelência também, além da cultura, preserva esses hábitos do nosso mineirismo, das nossas Gerais, que tanto nos valoriza. Senhor presidente, valorizo sim, mas tem que ser justo e a Goiás o que é de Goiás, terra do vereador Idelmino. Estava lá nas bandas do Planalto Central, paradisíaca a região. Aconselho um passeio por lá e, se Deus quiser, final da minha vida, se tiver oportunidade, até compro um terreno por lá, porque vale a pena. Mas nem só de cachoeira vive o homem. Gostaria muito de voltar, mas agora é trabalhar. Também, Brasília e toda a região, inclusive o vereador Paulinho Brasília fez uma brincadeira aqui, tive a oportunidade lá na Poço Encantado, tinha uma casa de um professor de direito da UNB, que ele vai para lá todo final de semana corrigir provas, devido ao acesso fácil, estrada tranquila, tudo em reta, valeu a pena. Extrapolando os assuntos da nossa pauta, mas a gente vem também com um pouquinho de turismo, também é cultura, e informação sempre é válida. Nesse contexto, senhor presidente, primeiro falar aqui
Até usei da palavra do vereador Edenilson, mas gostaria de reforçar um pouquinho mais a questão do carnaval, vereador. Com certeza não tem como trabalhar um carnaval, que nem vai sair o recurso agora amanhã, me parece, já foi assinado o convênio, mas ainda não caiu na conta, para que a escola esteja na avenida no próximo domingo. Ou seja, nem 2 semanas dá para se trabalhar esse recurso. Mas é uma lógica que a gente quer inverter, por mais que não tem como se inverter tanto, porque o senhor comentou aí de 3, 4 meses antes, isso não é possível mediante a nossa lei de subvenções. O convênio de 2014, ele só pode ser firmado em 2014. Mas a intenção da Liga é justamente proporcionar uma sobra desse valor e criar um plano de trabalho que é totalmente legal, para que ainda esse ano comece a se preparar o Carnaval de 2015, entendendo como sendo puxando a corda daí em diante. Sempre tem uma sobra, né, que já vai dar um suporte inicial. É lógico que o dinheiro é público e está na mão da entidade conveniada, então a gente também não tem aquela intervenção incisiva, mas eles absorveram muito do que a Comissão de Ética propunha, né, e eu acho que isso vai dar, sim, resultado, e fica, inclusive, o convite ao senhor para estar mais próximo. Eu acho que não sobreporia termos 2 da Câmara participando desses encontros, e até aproveito para oficializar aí um possível participação do senhor no Carnaval, através de ser jurados. É uma busca agora da Liga, e me incumbiram de fazer um convite oficial. Se o senhor estiver à disposição, a gente acaba de acertar isso, porque o Carnaval precisa de parceiros. O último detalhe, estendendo em relação ao Carnaval, é também que não podemos ser paternalista. A Liga é independente das escolas de samba. Então, essa Liga tem que aprender a correr atrás de outros recursos, e não só esperar o recurso da Prefeitura. O recurso da Prefeitura deveria ser visto como uma bonificação, como um up na reta final, e não sendo um motivo da escola de samba na avenida. Isso acaba que tem que ser mudado esse conceito. Apenas um comentário, e Vossa Excelência participou de uma mesa redonda que fizemos lá em nosso programa sobre o tema. Acredito que está faltando para as escolas de samba, e eu não sei se a Câmara poderia, inclusive, trabalhar com seu auxílio nesse sentido, de um barracão, gente. Eu acho que as escolas de samba precisam de um barracão, para que esse barracão seja movimentado durante o ano. Legal. Me permite também? Acho que, além disso, ela precisa de incentivo, porque não adianta, Geraldão, me desculpe, a Liga é independente, mas se a gente não tiver um apoio financeiro, nem que seja nessas festas, durante o ano todo, para que se aconteça o que as escolas pretendem. Um exemplo, quando alguém que é de uma escola de samba, de um bairro pobre, que não tem condição de colocar um som na rua, e pede à prefeitura e não consegue para fazer a sua festa, com que autonomia, com que dinheiro essas pessoas, essa comunidade, vai reunir para fazer as festividades, para captar recursos para um próximo carnaval? Então, assim, é uma faca de 2 gumes, mas eu acho que tem que ter uma contrapartida, sim, indiferente dessa subvenção que vem, na minha opinião, muito em cima da hora. Eu não teria coragem de assumir uma responsabilidade, que é uma escola de samba ou um bloco, para sair de uma forma organizada e ordeira, com uma subvenção na semana do Carnaval. Eu acho impossível. Entendi. Acaba que atrelei esse meu pronunciamento ao Carnaval, não era a intenção, mas o incentivo, R$95 mil, é a maior subvenção que esse município, não sei se o termo seria outorga, a uma entidade. Então, já tem esse incentivo, mas eu acho que vamos deixar para a gente debater isso ou em off ou numa outra oportunidade, até porque eu estourei o tempo. Senhor presidente, o pessoal da Ferros nem aqui está mais, melhor dizendo, anti-Ferros, né? Mas depois de muito, inclusive, pensar, porque na época de eleição todo mundo era contra o mineroduto, mas eu acho que aí tinha até uma bandeira política, mas depois que a gente vai pesquisando, entendendo, e o que a gente vê é que o desenvolvimento, eu sou totalmente favorável, mas é desenvolvimento também a gente preservar os nossos bens naturais, é uma forma de desenvolver a nossa humanidade. Então, só me colocar, enquanto o Geraldão assina embaixo essa questão do mineroduto aqui na nossa cidade e no nosso entorno. Falei, transporte escolar, eu vou deixar para a reunião que vem.
Gostaríamos de aproveitar Sou contra o mineroduto. O vereador Paulinho aqui ficou na dúvida. Sou contra o mineroduto. Gostaríamos de aproveitar esse instante para o cumprimento aos inúmeros internautas que nos acompanham, inclusive o professor Careca, o tradicional Careca, em Juiz de Fora, ele que criou o tema Dona Morte. Depois o Zé Mário poderia nos auxiliar na pesquisa desse tema, que até hoje eu não consegui entender na história da nossa cidade. Senhores vereadores, há uma proposição, numa reunião realizada com a presença do vereador Geraldão, do vereador Sérgio Norfino, com o controlador do município e o Conselho Municipal na época, Assistência Social. Então, nós fizemos uma proposição para que houvesse a prestação de contas quadrimestral das entidades filantrópicas. E gostaríamos de também levar ao conhecimento plenário que nós tornássemos essa ação com eficácia para todos aqueles que recebem subvenção do município, para que no quadrimestre pudessem apresentar um relatório da gestão fiscal dos recursos recebidos. Gostaria de de convidar a vereadora Marilange Pinto Coelho e pedir licença ao plenário para me ausentar, para poder tratar de problemas relativos à garganta que está quase terminando. Com licença, senhores. Pois não, senhor presidente. Na minha única reunião nessa casa, eu cumprimentei aqui a diretora Vânia do CASB, a vice-diretora Herta, a Cida Salazar, e a Sônia e a Denise, que estiveram na Escola da Ponte em Portugal, durante 10 dias. E agora eu recebi uma mensagem do professor Luciano Davi, que também é professor de matemática do CASB, que está em Portugal também, fazendo uma capacitação de 1 mês e está nos assistindo pela internet. Quero também deixar um abraço à professora Carla Januzzi, que também é professora do CASB, está fazendo uma capacitação de 1 mês nos Estados Unidos. Então, o CASB está aí em busca de uma educação de qualidade, inclusive no exterior. Esses 2 últimos bancados pela Universidade Federal de Viçosa. Antes de falar sobre a questão do nosso relatório da viagem de hoje, eu preciso dizer sobre transporte escolar. Essa aqui é o livro de ata da Câmara Municipal de Viçosa, de agosto a dezembro de 2011. Em momento algum, nessas atas, eu vejo algum assunto que trata-se da lei do transporte escolar. E aqui, vereador Sávio, presidindo a sessão da Câmara na última reunião do ano, concordo com o senhor das leis que são aprovadas ao apagar das luzes. A lei do transporte escolar está aqui, foi aprovada dia 29 de dezembro de 2011. Por unanimidade, em primeira, segunda e terceira votação, está aqui a ata das 3 da lei. Com certeza, e eu digo para vocês, e eu não... todos os vereadores que conversaram comigo sobre essa lei, o primeiro dia que eu coloquei os pés nessa casa, eu disse o quão seria difícil pensar em tirar um aluno dentro de um segmento, dentro de uma escola, e voltar com ele para a escola próxima da sua casa. Agora, a lei ela foi construída, eu posso garantir para os senhores, tinha, naquele momento, 9 anos como diretora de uma escola pública, com 390 alunos usando transporte escolar. Em momento algum foi consultado aos diretores do município a questão da lei. Do município, eu tenho certeza. Do Estado, não sei. Só um pouquinho, vereador, porque eu estou, assim, tem muita coisa para discutir, o senhor me dá um tempo. Aí, aqui está a lei. A lei, ela diz que
o aluno, ou ele vai usar o transporte, ou ele vai estudar na escola próxima da sua casa. Quando ele não tiver a vaga, aí sim ele vai para outra escola. Com certeza, a lei está corretíssima. Ela está em consonância com a lei federal. Só que nós sabemos o que é colocar a lei em prática. 2012 se passou, a lei não entrou em prática. 2013, agora não tem como nós fecharmos os olhos para uma lei aqui existente. Não tem como. Se essa casa fez, se o executivo fez, se essa casa aprovou por unanimidade. Na primeira reunião com os diretores, eu trouxe a proposta de que a gente deveria fazer emenda na lei e respeitar o segmento, respeitar a vida pedagógica do aluno e da escola. Fomos votos vencidos aqui dentro dessa casa. E eu deixei bem claro aqui, em setembro do ano passado, quando eu fui voto vencido, que eu entendia, mas que eu estaria aqui nessa tribuna em 2014 para fazer cumprir a lei. E, olha, isso eu não abro mão. Se vocês perguntarem, nós podemos fazer uma emenda na lei? Nós podemos conversar sobre isso internamente. Mas o que vale hoje é o que aqui está. O que vale hoje é o que aqui está. Então, concordo que, mais uma vez, a população não foi informada. Tudo isso pode ter acontecido. Mas a lei está aqui desde 2011. Como a lei da não venda de bebida alcoólica na rodoviária e um tanto de outras mais, que simplesmente a sensação que tem é que elas não existem. Só que essa aqui, ela sai do bolso. Ela sai do bolso. Ela deixa de atender várias questões necessárias e emergentes da educação para se pagar transporte escolar. Então, concordo, apoio a questão do pessoal hoje do Cantinho do Céu vir aqui, querer conversar, mas aqui nós estamos cumprindo o nosso papel. E aí é importante ir na secretária de Educação, ela atender, explicar qual é o caminho, se existe um novo caminho, mas nós não podemos ser incoerentes de cobrar, de desrespeitar uma casa que aprovou uma lei. Aprovou e aprovou por unanimidade. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer cumprir. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso, porque nós sabemos qual é a contrapartida do município e qual é a contrapartida do Estado. O dinheiro grosso que sai do município para pagar o transporte escolar. Então, acho que é importante a gente retomar, refletir. Eu vou me reescrever, presidente, para voltar a falar do relatório. Mas, assim, discordo completamente da lei. Discordo, todos vocês sabem disso. Mas hoje ela está aqui. Ela é real e ela tem que ser cumprida. Enquanto a presidente se dirige, eu posso fazer um comentário? Eu tenho uma curiosidade, ouvindo Marilange falar agora, e a Marilange mostrou ali a ata, em momento algum há relato nessa ata sobre essa lei. Eu queria ouvir, por exemplo, Marcos Nunes. Você hoje você é educador, você estava aqui na época, você, Lídio Solene e o Cebola. Só uma correção, eu estava como secretário de Agricultura, não estava aqui. Ah, pois não. Mas eu gostaria de, na época, porque a Marilange falou e ficou claro para nós aqui também, ela foi aprovada dia 29 de dezembro de 2011. Quer dizer, no fechar aí das cortinas. Você observou isso na época? Certamente, senhor. Na verdade, eu não lembro. Não estou aqui fazendo nenhuma coisa. Eu queria só saber a sua opinião sobre. Mas eu acho que o questionamento da nobre colega foi no sentido de coisa de véspera. Tá? E essa lei não foi de véspera. Ela não chegou aqui dia 25 e nós votamos ela no dia 29. Agora, embora ela está utilizando um documento da casa, que é a questão das atas. Agora, vamos fazer agora aqui a nossa meia-culpa, né, gente? Nós não lemos as nossas atas, nós de verdade não votamos as nossas atas. Eu acho que isso é um absurdo que essa casa faz. Eu sou um grande crítico disso, porque o documento que fica são essas atas. Daqui 200 anos, quando as pessoas forem ver, é o livro de atas que está aí no arquivo. Hoje,
assessoria dessa casa deixou aqui comigo a ata da primeira e da segunda reunião. Eu tinha o costume de ler todas, a gente acaba caindo no descostume e nem leio. Acho até uma coisa que a gente tem que rever, porque cai na situação que ela colocou, entendeu? Agora, realmente, como é que fala? Nós discutimos essa lei, isso vem sendo discutido há tempos, entendeu? Ela tem razão no que ela coloca, mas... Essa é uma lei... A lei veio do Executivo. Essa é uma lei de autoria do Executivo. Nós não tínhamos que consultar a escola, nós só votamos. Isso. Eu gostaria de fazer uma intervenção breve nesse sentido, quebrando o protocolo. Rapidinho, então, porque nós estamos nas inscrições. Sim, ela está em consonância com a lei federal. Essa consulta pública, até onde eu tenho conhecimento e até no momento que eu ainda estava na Comissão de Educação, muitas das vezes visitado pela Roseli, que era do Fundeb, ela mencionava vários nomes, como o pessoal da coordenação do tráfego dos veículos municipais, o tal Maharry, que eu pessoalmente não conheço, e o meu entendimento até o momento em relação a essa lei é que tinha havido sim uma consulta à comunidade escolar naquela época, ela deixava isso claro aqui e pedia, inclusive, para que a lei fosse colocada na prática e saísse do papel. Mas, com certeza, não houve uma consulta à comunidade escolar, muito menos aos diretores das escolas municipais. Vereador Marcos Nunes. Não, sem problema, Paulinho. Nós não temos o costume, gente, de viver ainda uma democracia representativa. Eu particularmente participo do mandato do deputado Padre João, que é um mandato todo descentralizado. O Padre João não manda no mandato dele, é uma experiência belíssima. Gente até do exterior vem aprender sobre isso. Acho que nós precisamos fazer a mesma coisa. Eu também sinto falta, a comunidade escolar não é consultada, o pai não é, o aluno não é. Tinha que ser consultado, Paulinho. O diretor não é. Por isso que a gente defende o orçamento participativo, porque a população também tem que ver as complicações. Muitas vezes a população ela não tem as informações que nós temos. E aí a gente não dialoga bem com a população, como é que a gente representa? Fica complicado. Senhora presidente, eu tenho 2 assuntos para tratar aqui. O primeiro é dizer o seguinte, que nós recebemos aqui um relatório do IPREV, acabou de ser me entregue como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e vou até colocar no meu escaninho, viu, vocês, os vereadores da comissão, ou demais que queiram consultar, é sobre o relatório dos investimentos do ano de 2003, principalmente do último quadrimestre, e também tem aqui o pré-projeto que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, né? Vou deixar também lá no meu escaninho para aqueles que queiram consultá-lo. Mas antes de voltar nesse assunto, eu quero dizer o seguinte, me incomoda muito, eu posso até compreender, viu, população que me assiste e me ouve, eu posso compreender a questão, por exemplo, que não teve um aumento aqui de vereadores e teve apenas uma recomposição de subsídio. Isso para mim é tranquilo. Agora, o problema, gente, é que a corda só arrebenta para o lado mais fraco, entendeu? Então é o seguinte, eu quero saber, e aí eu estou estranhando, como o Blitz falou, por que não chegou nessa casa ainda a recomposição do salário do trabalhador, lá de baixo, do servidor municipal. Essa é a minha preocupação real, gente, porque é o seguinte, aí para nós, aqui a Câmara tem saúde financeira, são só 15, é fácil de recompor e etc. Quando eu levo para um universo de 2.000, que são os servidores, ou 1.500 servidores da prefeitura, isso muda. Porque pode dar um aumento para mim de R$300, né? Mas para o pobre do servidor não pode dar de 30, porque o impacto na folha arrebenta, etc, etc. Então, acredito, gente, que assim como nós votamos aqui de toda boa vontade a correção do subsídio do vereador, nós temos que fazer o dever de casa para que o servidor municipal ele receba o máximo possível. Eu estou falando isso aqui porque eu acho que a minha visão é pessimista. Pelo que eu vi no fechamento do ano passado, do impacto financeiro, de como é que ele estava, 47, 48, 49, olha, servidor municipal, muito provavelmente você vai ter um aumento merreca esse ano. E aí ele tem aumento merreca por quê? É o que eu sempre falo, ô João Josino, até para alguns sindicalistas. A coisa mais fácil de um gestor ganhar um sindicalista ou sindicalista Idelmínio, é você mostrar as contas e dizer, meu amigo, eu não tenho dinheiro para te pagar. O limite é esse aqui. E para a prefeitura é muito fácil ela chegar e dizer, não, aqui já atingiu o limite prudencial de 51,3%, 50%, eu não tenho grana para te pagar.
Mas acontece que o dever de casa está tendo eficiência, tem protocolo de funcionamento da prefeitura, a máquina está enxuta, as pessoas estão tendo eficiência no trabalho, os cargos comissionados são de verdade só cargos comissionados, não tem politicagem ali dentro, não. Estão fazendo realmente uma política adequada? Por isso é que eu acho que essa casa tem que fazer o dever. Porque a gente vota com muita tranquilidade a questão do aumento do nosso subsídio, né, os 6% lá. 6% de 5 mil, né, dá quanto? 6 vezes 3, 18, quase 200 conto por mês. O servidor não vai receber isso, porque ele ganha salário mínimo. Quem ganha abaixo do salário mínimo tem que obrigatoriamente chegar no salário mínimo. E aí, infelizmente, né, o presidente Lula, né, que todo mundo reclama, fez uma política nesse Brasil que os servidores da maioria dos municípios brasileiros tiveram seu salário achatado porque houve aumento real de salário mínimo, né? Pegou com $50, entregou com mais de 300, e aí o servidor ganha menos porque mal as prefeituras dão conta de repor o salário mínimo do servidor. Então eu falo isso porque aqui nós somos oposição, nós somos a favor do governo, contrário, oposição e etc. Mas é preciso fazer o dever de casa, gente. O servidor que ganha 700 mil reais, ele é muito penalizado. Não adianta dar para ele só 30 de aumento, poxa. E aí, se a casa estiver enxuta, se a casa estiver administrada, vai ser beleza pura, o dinheiro vai circular. Então eu digo isto, né? Estou muito preocupado porque eu acho que vai vir o mínimo possível e olhe lá se vai vir, porque realmente a situação da prefeitura não está boa. E espero que tenha melhorado, espero que tenha entrado uma grana em janeiro, espero que o planejamento do IPTU e PVA, que cai agora, dê uma sobrevida, uma saúde financeira e uma gordurinha, como se fala, para que a prefeitura pague um salário melhor para o servidor. Mas o que a gente sabe, na verdade, é que para nós, ou para aquele secretário, prefeito, vereador, que é pouco, muitas vezes o aumento é tranquilo. Mas para a classe lá de baixo, até por causa da multiplicação, né, 30 vezes 1.000 é muito mais, a coisa piora. Meu tempo está esgotado, mas no 30 segundos não dará tempo de eu falar tudo, mas é o seguinte. Em síntese, o relatório do IPREV mostra que o IPREV começou o ano com cerca de 19 milhões, fechou com 18 e pouco. Não significa que foi ruim os investimentos que o IPREV tem. Para quem não sabe, o IPREV tem um bolo de dinheiro, né, que é o dinheiro da Previdência dos servidores, que ele aplica no mercado de ações. Atualmente, o IPREV está utilizando, só 30 segundos, viu, senhora presidente? O IPREV está utilizando 6 fundos de investimento para fazer a aplicação desse dinheiro e, embora satisfeito, toda a questão de volatilidade, a questão global da economia do ano passado, não permitiu ao IPREV ganhar o dinheiro que ele queria ganhar. Não tomou prejuízo, não, mas não atingiu aquela meta que ele queria. Mas aí depois, eu acho que o tempo aqui é curto para a gente discutir esse tipo de assunto, porque é uma série de detalhes. Era isso que eu tinha para dizer agora nesse momento. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Lidson Lehner. Tá, muito bem. Senhora presidenta, fui nomeado presidente de uma comissão de estudos, onde também figura o vereador Geraldão, o vereador Dr. Sérgio, com relação a um ofício que nós recebemos de uma empresa que se acha prejudicada, enfim, não vou entrar em muitos detalhes não. Essa comissão ainda não tinha já terminado, feito seu relatório para apresentar nessa reunião, porém fomos surpreendidos já com um pronunciamento por escrito do Executivo, né? Então chegou ontem em minhas mãos, como presidente dessa comissão, um documento onde rebate as acusações que foram lidas aqui e que gerou a formação dessa comissão. Então, por isso, nós ainda vamos nos debruçar sobre essa documentação para, posteriormente, trazer um relatório final com relação a essa comissão. Muito bem. E lamentar, eu tinha preparado para falar, inclusive, às vezes um debate... Vereador Marcos. Só um segundo. Depois, se Vossa Excelência tivesse oportunidade, gostaria de ter acesso a esse documento. Sim, senhor. Eu creio que assim que a comissão terminar seus trabalhos, vai expor a todos os vereadores nessa casa. Só lembrar, gente, qual que é
a denúncia? Essa foi uma denúncia da empresa Ação Engenharia. Ah, sim. Obrigado. Certo? A que fez o serviço parcial na Travessa Tancredo Neves e na Mário Deljutes, Praça Mário Deljutes. Muito bem. E eu queria até discutir com o senhor presidente aqui, uma discussão formal, que eu, o vereador Marcos Nunes e o doutor Sérgio, fazemos parte da comissão aí da revisão do plano diretor e fui surpreendido hoje por um ofício do presidente dizendo que a gente não vai poder reunir todas as quartas-feiras. Só que já foi levado, eu levei até essa comissão, da instalação da comissão que foi na sexta-feira, que poderíamos utilizar sim, uma vez que foi lido aqui em plenário a solicitação e foi comunicado a todos os membros da comissão. E hoje surpreendido que a gente não vai poder usar todas as quartas-feiras, certo? O vereador Alexandre Valente também não está aí, mas tinha cedido para a gente também a sala dele. Então vamos discutir na quinta-feira, né, Marcos, com relação a essa situação de reagendamento das datas, sem dúvida nenhuma, sem querer atropelar nenhum trabalho dessa casa em nenhuma comissão, né? Conversamos já com o vereador Sávio, com relação às datas deles, que é toda segunda quarta-feira do mês, sem dúvida nenhuma, para a gente ter esse trabalho aí desenvolvido para que em 2014 a gente tenha essa revisão aprovada por essa casa. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, vereador Edenilson. Boa noite novamente. Eu vou apresentar aqui, antes da apresentação do slide, das fotos, falar sobre a reunião que o Paulinho já deixou bem claro como que foi, né? Parabenizá-lo pela iniciativa por aquela reunião no nosso distrito, falando sobre água e lixo, que é um problema recorrente que vem acontecendo, infelizmente, principalmente na questão do lixo. Tenho feito indicação desde fevereiro do ano passado, não fui sequer tive uma resposta. E o professor Marcos, né, que esteve lá conversando com nós, o que ele passou, que realmente nada disso chegou até a ele. E ele estava realmente surpreso, porque, né, enquanto vereador não obteve resposta, achou isso injusto e vai procurar de todas as formas colaborar com o distrito de São José do Triunfo Cachoeirinha, que vem aí nessa situação precária, que eu vou mostrar para vocês ali em algumas fotos, que estão até organizadas, entre aspas, aí, mas já teve coisas bem piores ali do que eu vou mostrar para vocês. A situação do lixo, da falta de contêiner, que a gente vem mostrando já há um ano e um mês. Essa aí, ó, segura essa foto, por favor, Mônica. É um único container que tem na avenida principal, ali onde tem vários comércios. Esse container atende mais de 500 casas, aproximadamente. Essa bagunça que está aí em volta desse container aí é todos os dias praticamente. Mesmo quando o caminhão passa ou deixa de passar ou atrasa, a situação é essa. Pode passar, por favor. Essa daí é os moradores que fizeram um cercado para colocar o lixo alto, do jeito que o cachorro não pegue, mas a quantidade é tanta que não tem jeito. Passa, por favor, Mônica, tem uma foto mais ampla aí, a situação. A falta de contêiner, se vocês olharem, tem uma construção, mas do lado dessa construção tem uma casa, tem uma garota especial nessa casa, o mau cheiro é demais. Nesse dia que eu fui fotografar, a gente não estava aguentando ficar perto aí, é um lugar que tem mais de 30 casas, é uma rua até asfaltada, a rua Elisa Ladeira, realmente uma situação vergonhosa. Isso aí que eu estou mostrando para vocês é um lixo organizado, já teve bem pior do que isso aí. Parece que eles até organizaram para tirar foto esse lixo aí, tinha até gato morto nesse dia aí. Pode passar, Mônica. Está aí a situação, continua nessa mesma rua mais para baixo. Isso aí é uma sacola de lixo de banheiro, para vocês terem noção como está a gravidade da coisa. Cachorro rasga isso daí, fica espalhado pela rua, isso é corriqueiro aí. Pode passar, Mônica.
Aí é mais um container, né, que a população está providenciando, na verdade, né, cada um está tendo que fazer isso, colocar na rua. Vocês podem ver aí que um cachorro, qualquer coisa, um cão, até um gato, se encostar aí, vai jogar o lixo todo na rua. Pode passar, Mônica. Esse container aí foi pedido por uma empresa e o SAAI, assim que a empresa pediu, o SAAI disponibilizou. Está aí o container na porta da empresa lá de São José do Triunfo, no asfalto, né, não é nem na rua, não tem casa nenhuma aí perto, e esse container ele só atende a uma empresa com não sei qual o número de funcionários que tem na empresa, não vou aqui falar o nome da empresa, depois vocês podem me perguntar, não sei se seria viável falar, mas está aí, a empresa pediu e no outro dia chegou, só atende a ela, vocês podem ver que não tem lixo nenhum ali, eu abri o dia essa caçamba para ver, abri esse container aí para ver, não tinha um papel ali dentro, e a população de São José do Triunfo passando por esse sufoco aí com respeito ao lixo. A próxima foto vai falar aí dos caramujos africanos que eu já trouxe, que o presidente já falou, são a situação real, gente. Eu não trouxe muitas fotos, que infelizmente a câmera descarregou, não deu para tirar muito. Mas aí são alguns caramujos, pode passar, Mônica, são só 2 fotos. E o pessoal está jogando cal, porque não está tendo mais solução, e o cal aparentemente mata esses caramujos que ficam por cima, mas parece que eles são subterrâneos, eu não sei muito bem passar como que funciona isso, como que é a vida natural de um caramujo, mas está uma infestação que a gente não está dando conta, e o SAAI está todo infestado no contorno ali do SAAI, e infelizmente vai acabar a população aí sendo prejudicada de uma forma pior ou drástica se continuar do jeito que está. Essa aí as fotos que eu queria mostrar para vocês, e boa noite. Novamente, fazendo uso da tribuna, a vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira. Então, enfim, na nossa ida lá em Juiz de Fora hoje, foi nos pedido pelo presidente dessa casa, quando nós demos conta lá, na primeira conversa na Caixa Econômica Federal, em relação ao projeto que estava em andamento de posses de Nova Viçosa. O projeto que está em andamento, a construtora é a construtora do José Schecker. O projeto foi apresentado, ele foi analisado juridicamente e economicamente. Está no processo de análise de engenharia, contudo, segundo o senhor Fernando, já está bem adiantado, restando apenas alguns ajustes. E, segundo o mesmo, o município se comprometeu em repassar a contrapartida referente à infraestrutura, água, esgoto, calçamento e passeio. No projeto constam 128 apartamentos e o senhor Fernando e o Fábio não souberam dizer o valor da contrapartida, uma vez que o projeto ainda está sob o processo de análise de engenharia. Então, esse é o projeto lá de posses, e uma das questões que nós colocamos como preocupação é a situação, assim, hoje da infraestrutura de posses de Nova Viçosa. Nós sabemos da dificuldade, da pavimentação, da falta de PSF, da escola que só atende ao 5º ano, mas isso tudo nós levantamos lá, mas seriam mais 128 famílias naquele local. E aí nós pedimos, então, esclarecimento em relação à TECOM, que é a empresa que é hoje a que estava trabalhando no condomínio próximo às Coelhas. A proposta deles, eles poderiam fazer até 336 unidades, que é o aporte de cada empresa. Cada empresa tem ali a condição de quantas casas populares ela pode fazer. A empresa deu entrada ao processo, houve uma reunião lá em Juiz de Fora, com o representante do SAI, Sângido Borges, e o representante da prefeitura, o Leonardo, onde ficou acordado que o SAI entraria com a contrapartida de 300 mil, e faltava resposta da prefeitura em relação aos outros 300 mil, uma vez que eles precisavam de uma contrapartida de 600 mil, referentes à infraestrutura. E que o senhor Fernando disse que é uma prática normal para viabilizar o projeto, uma vez que o recurso para tais construções é muito enxuto. Como a margem de lucro, nesse caso, é muito pequena, o que muitas vezes inviabiliza tais projetos.
Como o município não disponibilizou tais recursos, a empresa não deu continuidade ao processo por entender não haver viabilidade financeira. Porque se a TECOM tivesse que entrar com mais 300 mil, isso ele teria prejuízo nas obras, por isso o projeto está parado. Quando um projeto está parado, isso quer dizer que ele não possa ser retomado? Não. Vamos supor, se a TECOM resolve que ela vai arcar com os outros 300 mil, ela pode fazer isso e retomar o projeto. O projeto está parado, mas ele não foi retirado. Até que dia ela pode fazer isso? Até 31 de dezembro de 2014, né, que é quando termina o Minha Casa Minha Vida 2. A Xerém, ela apresentou um projeto para 1.200 unidades. Contudo, só há disponibilidade para o município de Viçosa de 582 unidades após a desistência da TECOM. De acordo com a diretriz dos Ministérios das Cidades, o órgão este que administra os recursos do FAR, vale ressaltar que a empresa Xerém não tem interesse em construir 582 unidades, pois ela não exige nenhuma contrapartida do município. Não há viabilidade financeira de empreendimento abaixo do limite de 700 casas. Então, a Xerém também parou com o projeto dela. Ela só faria o projeto, ela só faz o projeto, se ela puder fazer 720 unidades, no mínimo. Menos que isso, financeiramente, para ela também não compensa. Bom, uma vez que ela está pleiteando 1.200, e o que está disponível, por que é 582? Porque a gente tem que subtrair aquele projeto que está na TECOM, que está em posses, que é de 128. Porque a capacidade máxima do município, hoje, é de 700 unidades. Bom, construindo próximo a Coelhas, né, se existe uma construção ali próxima a Coelha, existe a possibilidade de recursos do fundo perdido do FAR, no valor de 6% do recurso total dos empreendimentos. Quer dizer, a TECOM, se ela tivesse continuado ali, ela fizesse uma soma das casas que ela vai construir, mas o Sol Nascente e o Benjamin, se ela faz a contagem ali acima de 500, elas podem construir, então, naquele local, 6% ela teria de recurso para... Vereadora, a senhora já passou seu tempo, porém, você é a última inscrita. Se quiser reescrever, eu te dou mais 5 minutos. Então, vou me reescrever para mais 5 minutos. Sabonete, mais 5 minutos aí, a reescrição da vereadora Marilane Santana Pinto Ferreira. Sabonete, mais 5 minutos para o vereador Marilange. Então, só um pouquinho. Então, construindo próximo às Coelhas, existe essa possibilidade de mais... desses 6% serem para investimento em creche, escola e PSF. O município entrou com um processo agora, junto ao Ministério das Cidades, pedindo um aumento na diretriz, justificada pelo cálculo do déficit habitacional, para que passe o valor superior a 1.200 unidades construtivas. Então... olha só, o município ele tinha 700, agora ele fez um pedido para 1.200. Bom, ele deixou bem claro para a gente, ele tem situações de cidades que pediu e que conseguiu, como ele tem situação de cidades que pediu e que não conseguiu. Pois não, vereador Alexandre. Ele nos deu exemplo de Rio Branco e de Barbacena. Isso. E Rio Branco conseguiu e Barbacena não. Só um pouquinho, Paulinho. E com relação a esse fundo perdido da FAR, em 31 de dezembro do ano que passou, eles só podem fazer essas construções através de licitação. Eles não podem mais fazer da forma que eles têm feito, só via contrato. As obras que forem feitas com esses 6% de fundo perdido é via licitação. Que seria melhoramento em relação à creche, a UBS. A UBS e tudo.
O número de unidades habitacionais disponíveis hoje no município é de 720, sem descontar o empreendimento que já está praticamente aprovado e que cabe ainda avaliação, que é o de Posses. Contudo, vale ressaltar que a proposta da Xerém não conta com recurso do município, uma vez que o município entenda que existe déficit habitacional para tal empreendimento e que o projeto está tecnicamente correto, a empresa tem a liberdade para pleitear recursos junto à Caixa. Nós perguntamos para ele qual é o critério, né, nessa situação. O critério é de quem chega primeiro. Então, o critério hoje, primeiro, é desse condomínio de Posses. O segundo, da Tecom. O terceiro, da Xerém. Então, assim, esse critério, ele prevalece e o projeto não é retirado. Só para deixar mais claro para vocês, assim, foi uma viagem complicada, nós tivemos que chegar a tempo para a reunião, mas o que eu fiz? Eu gravei toda a reunião, do início ao fim. Nós tivemos um momento ali que eles saíram para resolver uma situação e voltaram, então vocês vão ver que tem mas se vocês quiserem, eu posso mandar reproduzir, uma vez que nós fizemos todas as perguntas, tiramos todas as dúvidas. Acho que é importante vocês pegarem o DVD, eu estou até procurando, mas está com os meninos ali, o gravador. Nós vamos passar para o DVD amanhã para que vocês possam ouvir essa... Pois não. Faz uma pergunta, Marilange, porque... não, você pode fazer. Eu estou só representando. Não, sim. O Alexandre e o Helder. Não, perfeito. Então é o seguinte, a Xerém, segundo o que você falou, ela só entraria nesse processo se ela pudesse construir 1.200 casas. Não, a proposta que ela levou é para construir 1.200. Sim. Mas ela disse que ela constrói... para valer a pena para ela financeiramente, o mínimo de 720. Sim, mas aí você fala no meio aí que a Prefeitura de Viçosa solicitou 1.200 casas. Sim, porque... Por quê? É isso que eu quero saber. Por que porque, na verdade, os municípios eles vão pedindo reajuste de números habitacionais. E a Caixa Econômica Federal não pode fazer isso e também o construtor não pode fazer. Então, quem faz é o prefeito de cada cidade. Então, não só Viçosa, mas como todas as outras cidades, porque existe uma análise do máximo para cada cidade. Então, o máximo que ele podia pedir é 1.200. Então, ele pediu 1.200. Agora, ele tem que esperar a aprovação disso. De repente, eles vão dizer não, ou eles podem dizer 800, ou eles podem dizer 900. Então, quem analisa isso é o Ministério das Cidades. Pois não, vereador. Só para me saber aqui, Marilange, qual que é o somatório das unidades? Então... Esse somatório para chegar a fundo perdido. Para chegar a fundo perdido, tem que ter 500, não é isso? 500. São 500? Para chegar a fundo perdido, são 500. Então, você conta, se for construído um condomínio perto das Coelhas, você conta o que já existe das Coelhas, do Sol Nascente, e mais um outro, que aí daria o valor de 500, para conseguir os 6% do fundo perdido. Mas muito interessante, nós ouvimos lá dele, é que muitas vezes muitos prefeitos, eles nem querem esse 6% do fundo perdido. Por quê? Porque o mais fácil numa comunidade, para os municípios, é construir a escola e o PSF. O difícil é colocar ele para funcionar, de imóveis, de professor, de tudo isso. Né? Então, ele falou que não é uma realidade constante os 6%. Pois não sei se vou contribuir com muita coisa, mas no início, na primeira fase do Minha Casa Minha Vida, o objetivo do governo federal era atingir 14% do déficit habitacional brasileiro. E, na época, Viçosa podia construir 2.000 unidades. Sim. Como outras unidades foram construídas e a política foi remodelada, aí eu não sei dizer agora precisamente qual o número do déficit habitacional considerado para a cidade, que talvez seja as 1.200 unidades que a Prefeitura pediu. Obviamente, se um município se ele não requer esse tipo de construção, dá o direito ao município que quer fazer esse tipo de construção, porque, afinal de contas, não tem recurso para tudo, mas a política funciona mais ou menos assim. Obrigado, Marilange.
Pois não. E, inclusive, é isso. Agora, nesse momento, o município só tem autorização para fazer 720 casas, não é isso? Vereadora, não, desculpa, seu não tempo é. já Eu já me encerrou. perdi por aqui, tá? Agora eu tenho que só um pouquinho, só olhar. Na verdade, a disponibilidade é 582 mais 100, soma aí, 582 mais 128, é isso mesmo. O município hoje tem capacidade para 700 e ele está pedindo 1.200, que ele entende que é a capacidade que ele pode pedir máxima, que é 1.200. Pois não, vereador. Não, o comentário que eu ia fazer era isso aí, porque são 720 unidades, porém, com a redução desse número, tem que retirar desse número 728 unidades que vão ser construídas nas posses. Tá? Ficando aí 526, 528. E em relação a Xerém, o que para viabilizar as construções das casas, tem que ultrapassar a casa dos 700 unidades, devido a ela não estar pedindo contrapartida do município. Pois não, vereador. Essa questão do tráfico de influência, Xerém, até que ponto o município tem relação com essas empresas que vão vir a construir as casas? Porque a pesquisa que eu fiz me levou a entender que isso não é entre o município e a construtora, e sim entre a construtora e a Caixa Econômica. O que foi falado nesse sentido lá? Então, nós também não nos poupamos dessa pergunta, né? Se vocês quiserem ouvir, nós colocamos, inclusive, assim, vereador, Só que eu Delmino, eu gostaria. E esse tipo de assunto foi mencionado com eles. Eu até perguntei, eu tenho uma amiga que é delegada federal, eu liguei para ela e perguntei para ela como que se faz para a gente pegar um tráfico de influência, que isso foi falado aqui na casa. Ela me disse o seguinte: tráfico de influência é um dos crimes mais difíceis de ser pego. Tá? O que é o tráfico de influência segundo o Código Penal? O artigo 332, salvo engano. É a situação que eu digo que sou amigo do fulano e com a minha amizade eu vou conseguir um benefício para mim ou para outrem. Para mim ou para qualquer outra pessoa. Benefício esse. Tem como entrar aí? Não conseguiu, não, né? Você tem Código Penal? Tem a internet ligada aí, não, né? É só para julgar o tipo penal. Então, é um crime praticamente quase que impossível de você pegá-lo. Para que pegue esse crime, precisa de escuta telefônica. É o que os nomes dos políticos fazem. Eles pegam escuta telefônica para conseguir pegar um crime desse. E é quase que impossível. Então, em tese, se é que houve um tráfico de influência, vai ser praticamente impossível de nós conseguirmos detectar. Mas vocês não acham, por exemplo, o professor Edelmino vai falar daqui a pouco sobre isso, vocês não acham que é muita coincidência a prefeitura pedir? Não estou falando que está acontecendo, coincidência. Excelência, eu não acho nada. Não, eu estou falando que é coincidência. Eu estou te falando Senhores, o que a tipificação penal disse. Não eu não acusando, acho que houve tráfico de influência ou não. Não vou nem concluir, desculpa, excelência. Vou nem concluir. Deixa eu só concluir. Para mim não ficou muito claro em relação a esse tipo de relação. Teria, indiferente de ser quem foi citado aqui, uma pessoa, por estar no poder público de Viçosa, culminar na contratação de uma outra empresa? Então, mas isso, qualquer pessoa, ela pode ser está envolvida no tráfico de influência. Qualquer pessoa, seja ela funcionário público, ou na qualidade de funcionário público, ou na qualidade de agente político, ou 332. Ou qualquer pessoa, ela pode preencher os requisitos da tipificação penal. Vereador, vereador Edelmino, o senhor vai ouvir na gravação, o que nós discutimos no final com eles foi exatamente o que o senhor colocou na primeira reunião da Câmara, na última fala do senhor em relação à questão da Xerém. Depois, quando o senhor trouxe na semana passada a documentação e o senhor colocou a questão do tráfico de influência, inclusive a questão do telefonema do Dalmo, e eles sabem porque também nós levamos as reportagens do jornal para que eles pudessem ler.
Então, colocamos isso para eles, e aí eles disseram o seguinte, olha, primeiro, o Dalmo pediu afastamento do cargo dele, porque ele já estava há muito tempo, e ele, por questões particulares, não quis continuar no cargo dele, por questões dele de vida pessoal. Então, assumiu o Fábio, é o que ele disse para a gente. Com relação a isso, os dois nos disseram que eles não têm nenhum conhecimento desse fato. Então, isso está lá, vocês podem ouvir na gravação. A pergunta foi feita dessa forma, não é isso, vereador Alexandre, vereador Helder? Inclusive, os questionamentos foram tão fortes que eles acharam que a gente era oposição. Sim. Ô Marilange, sério? Sim. A tipificação penal diz o seguinte, é artigo 332 do Código Penal, tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Aí, só para concluir aqui, então, o que ficou muito claro... Só uma outra observação. As pessoas com quem tivemos hoje também, eles disseram que o dia que quiser que eles venham até a casa, eles vêm. E eles explicam as dúvidas que surgiam aqui para os senhores. Só disseram o seguinte, que façamos o convite com uma certa antecedência, porque eles atendem, são 100 e poucas cidades, 191 prefeituras que eles atendem. E só para concluir, eles deixaram muito claro que tanto a Xerém quanto a TECOM e essa do Zé Schecker, todas três têm classificação, têm todos os documentos exigidos e que, dentro dos critérios, as três poderiam construir. Né? Assim, eles não entendem nenhum processo como fechado. Até porque, pelo que eu entendi, o município não tem autonomia de dizer assim, eu quero essa e não quero aquela. Essa é uma decisão da Caixa Econômica Federal, vendo o quê? A questão jurídica, a questão econômica e a questão de engenharia. Então, não é uma decisão que o executivo, que o município vai tomar, e sim é muito mais burocrático e é dentro da Caixa Econômica Federal. Obrigada, senhor presidente. Desculpa aí ter ultrapassado, mas nós precisávamos apresentar o relatório. Foi bem esclarecedor. Agora só um pouquinho, senhor presidente. Não sou eu queria agradecer ao vereador Helder e ao vereador Xandinho, que me deixaram ir na frente na viagem, na cadeira da frente. Os vereadores foram muito bem acomodados atrás, junto com o Wagner. Então, assim, foi uma viagem bem apertada. Eu pedi uma carona Juiz de Fora hoje, mas não fui atendido. O porta-mala estava vazio. Então, para o uso da tribuna, o vereador, professor Edelmino. Muito obrigado, senhora presidente em exercício. Eu acho que essas informações que estão chegando nesse momento para a gente, tem que primeiro ser bem analisadas. Paulo em Brasília já fez uma primeira colocação aqui que eu achei bastante interessante. Mas quando a senhora vereadora coloca que o município ele não determina quem vai pegar a obra ou não, não é bem assim. Não fui eu que disse, eu que disse. Sim. Quem disse foram eles, tá? Sim. Eu estou, na verdade, fazendo referência à vossa fala, mas a senhora tinha colocado que a senhora estava relatando aquilo que foi discutido, que foi falado na reunião, juntamente com a regional lá de Juiz de Fora. Mas, a partir do momento que o município ele dá ou não contrapartida, ele está definindo ou não se ele vai fechar o negócio com a empresa ou não. Por exemplo, qual o critério que o município usou para que em posses
fosse dado como contrapartida água, esgoto, calçamento e passeio. Sendo que lá na conversa com a TECOM, aí o Helder acompanhou muito bem isso de perto, a gente sabe que tinha uma conversa junto ao SAAI em relação à contrapartida do município. Isso não foi documentado, assinado, mas existia essa conversa ali, restando simplesmente oficializar por parte da autarquia, né, essa condição. Né? Teve com reunião feita lá em Juiz de Fora em relação a isso. Inclusive com reunião, conforme a senhora vereadora acabou de falar, que, né, inclusive essa informação chegou para mim via, inclusive, uma conversa que eu tive com os proprietários da TECOM. Então é só para vocês entenderem que, na verdade, o município ele acaba participando, sim, da determinação de qual empresa vai pegar ou não o trabalho. E o vereador Paulinho aqui, de uma maneira bastante espontânea, ele levanta uma possível coincidência, Paulinho. Bem, seria simplesmente uma coincidência se a gente não tivesse já a informação de que houve uma conversa do senhor, filho do prefeito, com o Dalmo. Se não tivesse essa informação em xeque, em discussão, possivelmente, Paulinho, essa solicitação do executivo em pedir o aumento do número de casas seria só uma coincidência mesmo. Mas, a partir do momento que existe a prerrogativa de que a empresa ela só pode construir, só é interessante para ela a partir de um número X de casas, que no caso é acima de 720 casas, pelo que eu entendi aqui, o município, então, pede junto ao Ministério das Cidades o aumento, então, ou tenta pleitear o aumento desse número de casas. Exatamente para quê? Para favorecer uma determinada empresa. Uma vez que, se existe um déficit habitacional aqui no município, nós temos empresas aptas a isso, e é prerrogativa do município dar uma contrapartida, por que para uma empresa ele dá contrapartida, para outra não? Né? E a Xerém chega numa condição falando que não precisa dar contrapartida, que eu vou fazer tudo por minha conta. Então, eu não entendo isso aí simplesmente como uma coincidência. É lógico, né, eu agradeço demais, né, vocês que fazem parte dessa comissão, o Helder, Marilange, o Xandinho, que tiveram, né, essa iniciativa de ir lá, buscar essas informações. Agora, essas informações elas têm que ser digeridas. Né? Então, já me coloco aqui, eu não entendo isso como uma coincidência, eu entendo isso como uma negociação de bastidores em que você descarta uma empresa e você joga outra. Né? Eu acho que a gente tem que amadurecer essa discussão e ver onde que a gente pode chegar com ela. Bem, um outro ponto que eu não posso deixar de falar, para a gente poder, né, inclusive, fechar... Professor, pois não. Uma parte, por favor. Pois não, vereador. Só deixar claro que, creio eu, a Marilange e o Alexandre, que nós concluímos nosso trabalho. Tá? Perfeito. Se resta alguma dúvida, o que nós pudemos levantar, nós levantamos junto à Caixa Econômica aqui, junto à regional em Juiz de Fora, igual Vossa Excelência disse que vai lá na quinta-feira, parece? Agora, na verdade, reavaliar isso, né? Não, eu tinha tudo agendado. Bem, tudo bem, pois é, mas eu considero que os nossos trabalhos foram concluídos. Tá? Nossos trabalhos foram concluídos. O que nós trouxemos, inclusive, toda a reunião gravada, para que não houvesse um resquício de dúvida. Ok? Obrigado, senhor vereador. Eu quero colocar aqui que, em momento algum, eu estou duvidando da transparência do trabalho de vocês, não. Né? Porque já existia né, um entendimento da minha parte que seria necessário ir lá. Né? Agora, claro que diante das informações que vocês estão trazendo, eu vou parar, vou avaliar, né, qual que vai ser a conduta. Mas, em momento nenhum, eu estou colocando em xeque, né, o trabalho que vocês fizeram, não. Quero deixar isso bem claro. Vereadora, só rapidamente, senhora presidente, para fechar aqui a minha fala, agora, na verdade, falando como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Terminal Rodoviário, nós tivemos, sim, bastante dificuldade para poder conduzir esses trabalhos, porque houve, né, eu entendi, em determinados momentos, um esvaziamento, né, ou tentativa disso, por parte de algumas pessoas do Executivo, né, no sentido de desconstruir um pouco o nosso trabalho enquanto comissão,
né, inclusive negando uma série de documentos. Várias pessoas convidadas, até mesmo convocadas, não compareceram, mas eu acho que o nosso relatório começa a ser construído e a gente, querendo ou não, a gente desvendou, né, o ponto central do que foi ali a movimentação orçamentária, ali, movimentação financeira do terminal rodoviário, e a gente começa, a partir de segunda-feira, montar o nosso relatório final, né, para poder ser conduzido para aquelas pessoas que realmente têm o poder de polícia, têm o poder de julgar. Né? Então, segunda-feira agora, a gente começa a elaboração do nosso relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito Terminal Rodoviário. Obrigado, senhora presidente. Né? Boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador, professor Idelmino. Não havendo mais nada para tratar, dou por encerrada essa reunião e desejo a todos uma boa noite e uma semana cheia de alegrias com Jesus no coração.